Boa noite, turma boa. Que bom estar aqui de novo com vocês. Uma live super especial hoje, com um tema muito caro, muito importante, especialmente para quem é do meu partido, do PDT. Nós somos o partido de Darcy Ribeiro e uma das bases fortes, mais importantes, verdadeiras do nosso país, do nosso partido, é a educação. E desde que eu comecei fazendo as lives aqui na Bodega, esse assunto ainda estava pendente. A gente já conversou sobre muito assunto bacana, muito assunto interessante, mas a educação estava aqui pinçada. E aí hoje eu trouxe aqui pessoas maravilhosas para um papo muito bacana. Como vocês sabem, é uma característica da Bodega não ter palestra, não é seminário, não é um quiz, não é uma sabatina, é uma conversa entre amigos. E aqui nós temos hoje três realidades bem diferentes da educação brasileira. Hoje a gente vai falar da educação num contexto bem específico, que é a educação dentro desse momento horroroso que a gente está vivendo, que é a pandemia. Todos nós fomos afetados de uma forma maior ou menor. A gente teve que, de repente, aprender a lidar com uma realidade totalmente diferente. E os nossos filhos e as nossas crianças foram também, né, nesse barco. Então, tem quem tenha mais habilidade, tem quem encontrou muita dificuldade, e a gente está tendo hoje já num processo de volta ao, entre aspas, normal, e que normal é esse, e tem muitas discussões se voltam as escolas, não voltam, como voltam. Então, é um universo extremamente complexo. Então, desde já, eu gostaria demais de agradecer a Bruna Werneck por estar aqui com a gente hoje. Bruna é um show de bola, encantadora, tenho certeza que todo mundo vai adorar. Tem o Robson Santiago também, professor do ensino público, que tem muito a nos contar, então vai ser uma história, uma conversa riquíssima. E Juliana Alves, minha querida amiga também, professora. Juliana traz uma realidade totalmente à parte. Juliana traz um, uma fotografia da educação que a gente sonha, que a gente sonharia que fosse a nossa realidade, a realidade dos nossos filhos, a realidade que será um dia, eu espero, no futuro próximo, a realidade do nosso país. Então, desde já, sintam-se abraçados, bem-vindos, sintam-se em casa. Eu sempre digo aqui que o final é meu, mas a bodega é nossa. Então, em nome de toda a turma boa que nos assiste, assim, um super abraço desde já em cada um de vocês. E aí, para a gente começar hoje a nossa conversa, eu vou pedir a Robson, que é professor do ensino público, que está vivendo uma experiência duríssima, para nos contar. Começa, Robson, contando para a gente como é que foi aí, como é que foi todo esse processo aí, desde a chegada da pandemia, o que é que está acontecendo com vocês? Boa noite, nobres. Boa noite, Juliana, Bruna, Laura. Prazer estar aqui conversando com vocês. Olha, eu falo de João Pessoa. A nossa realidade aqui é bem peculiar. A gente se deparou com o início dessa pandemia, como todos, né? Todos os professores do país, no choque. De repente, estávamos no medo, né, do que fazer. Soubemos que algumas redes já estavam pensando em fechar, e aqui a gente ficou naquela, assim, e aí, como é que vai ser? Como é que vai ser? A gente estava com notícia de que Pernambuco estava pensando em fechar, né? São Paulo, Rio, e a gente, e aí? Né? Então, quando houve o decreto municipal, né, estadual, para a gente encerrar, né, as atividades presenciais, foi um negócio meio que atropelado. Né? Então, a gente não estava preparadas para isso. Ninguém estava preparado para essa pandemia, na verdade. Né? Então, as redes de educação não estavam preparadas para isso. Né? Então, foi tudo meio que atropelado e a gente foi tendo que aprender a lidar com o problema. Né? De início, cada escola decidiu como fazer, né, para poder suprir a ausência dos alunos, e aos poucos os protocolos foram sendo montados, né? A secretaria, tanto estadual quanto municipal, foi se organizando, a ponto que hoje a gente tem
ainda está reestruturando o currículo. Eu faço parte de uma comissão de reestruturação de currículo aqui da rede municipal de João Pessoa. Isso por quê? Porque, como cada escola tem uma realidade diferente, né, foi afetada, né, pela pandemia de modo diferente, cada bairro tem um índice de contaminação, enfim. E as comunidades também são diferentes, tem escola que os alunos têm poder aquisitivo melhor, né, tem acesso à internet, e tem escola que o acesso à internet é quase zero. Né? É quase zero. Eu trabalho em uma que a dificuldade é muito grande, né? E a escola decidiu que não iria fazer não utilizar nenhum recurso digital, né? Até o início de junho. Então, nós já estamos já com 3 levas, digamos assim, de material escrito, impresso, produzido pelos professores, para os alunos resolver, né, as atividades, poderem estudar conteúdos. Só que tem escolas por aqui, né, que estão usando outras tecnologias, né? Meet, Zoom, Google Classroom, né? WhatsApp, né? Porque alguns alunos têm acesso, né? E outras, como a minha, não têm. Né? Então, fica essa dificuldade, pode ter gerado, segundo a secretaria, disparidade. Né? A gente está no segundo bimestre ainda, só que tem professores e escolas, por exemplo, que vai lá na frente já, do ponto de vista de conteúdos, digamos assim. Né? Isso causa um desalinhamento na rede. Né? Se alguém precisar sair, trocar de escola, se mudar, como é que vai ser? Né? Então, a rede teve uma boa iniciativa, o prefeito aqui do PV, né, teve uma boa iniciativa de convocar os professores para reuniões, né, online e solicitar aos professores do ensino fundamental, né, dos anos finais, sexto ao nono, que formulassem, né, comissões, criassem comissões para poder formular uma proposta. Né? E essas propostas vão sendo desenhadas. Né? Aí, fala isso, fica aquela coisa assim de você observar, no meu caso, e fazer a reflexão. O que é que eu estou fazendo? Estou ensinando ou não? Né? Porque eu não estou vendo os meninos responderem as atividades. Né? E mesmo quem utiliza tecnologias também se pergunta, será que foi o mesmo que fez? Enfim, e por que isso acontece? Porque a gente está acostumado a trabalhar com o aluno em sala e ver como ele está desempenhando a atividade e ver o progresso dele ali. Isso é um processo de ensino-aprendizagem, né? Você tem o feedback. Mas quando a gente trabalha com atividade remota, assim, que não tem o feedback, a gente chega a se questionar, isso é ensino, isso é educação, tá? E fica nessa... Quem se preocupa, né, com a educação de qualidade fica meio que tenso, tá? Então, é mais ou menos essa é a realidade aqui de João Pessoa. Ô, Robson, essa decisão da tua escola de não usar nenhum meio de tecnologia foi com base em quê? Foi pela condição dos alunos? Pelo quê? Foi o quê isso? Basicamente, é a condição da comunidade. Né? A escola conhece, sabe como é a comunidade sabe os alunos que recebem. Né? E aí, veja só, a prefeitura, além de fazer isso, né, essas atividades assim, ela está entregando almoço todo dia aos pais dos meninos responsáveis. Né? Então, sempre tem lá gestor, sempre tem lá gente de secretaria, enfim, funcionários, né, que estão entregando refeições. Né? E eles vão lá porque precisam. Né? Os pais vão lá receber refeição, e aí, quando há a entrega do material, eles vão porque precisam. Tive informações da gestão de que os meninos estão adorando, entendeu? Receber o material, né? Perguntam quando é que vai ter, né? Mas aí a gente está trabalhando com material impresso, sem custo, né? E a gente faz uma leva grande, não dá para ficar acumulando muita gente, né? Por muito tempo, porque quando você entrega o almoço é uma coisa, o pessoal passa lá, pega o almoço e vai. Agora, quando tem também que receber material, assinar, aí já leva mais um tempinho, já aglomera um pouco mais, sabe? E aí a gente terminou decidindo lá que as atividades são entregues de uma leva só. Então, são feitas apostilas, né? De todas as matérias e são entregues aos alunos. E aí, quando a gente observa
né? Essa procura, a gente percebe que é uma comunidade carente, né? É uma comunidade de gente que está em situação complicada, né? Gente que depende do Estado, Bolsa Família, desempregado, e nessa pandemia, pior ainda, né? Então, a escola viu o quê? Você tem um ou outro aluno que chega lá com o celular, quando a gente está em aula, mas a grande maioria não tem acesso a isso, né? Fora isso, é uma comunidade aí, que tem dificuldade até para o pessoal conseguir fazer uma ligação, porque a gente não funciona muito bem, né? Então, é uma gama de situações que levou a gestão a decidir assim, não, a gente não vai ter alcance, né, se fizermos dessa maneira. A gente vai ter alcance se trabalharmos com atividades assim, off, né? E somos, então, a escola que mais alcançou alunos, pelo menos em termos de recebimento material, eu tive a informação de que estamos na ponta, né? Desse recebimento, né? Agora, o que me pega é essa questão, assim, como está o desenvolvimento deles, né? Esse é o feedback que está faltando. E isso pode se tornar, ou certamente se tornará uma lacuna de difícil reparação, né? Porque se torna uma bola de neve. Uma coisa que você está perdendo agora, não dá para você, às vezes, vocês conhecem certamente melhor que eu, aquele programa de aceleração, que faz que cursa disciplinas, estando tá numa série, e cursa disciplinas de outra para compensar umas coisas assim. Mas nesse contexto todo, eu acho que é bem ainda mais complexo, né? Porque não é só porque ele perdeu aquela disciplina que vai ter como suprir. É toda uma cadeia de conhecimento que fica realmente, que está ficando realmente em aberto. Juju, conta aí para a gente a realidade de como deveria ser ou como será no futuro breve aqui. Qual é o nosso plano dos sonhos? Bom, se Deus quiser. Boa noite, gente. Prazer conhecer vocês, primeiramente, né? Então, obrigada, Laura, pelo espaço e por me dar essa oportunidade, né, de mostrar um pouquinho como seria o Brasil se ele realmente, né, fosse o Brasil dos sonhos. Chegue um dia é o Brasil que a gente idealiza, né? Então, deixa eu contar um pouquinho. Eu trabalho aqui na escola americana, aqui em Recife. Já faz 10 anos que eu trabalho na escola e eu ensino o terceiro ano do fundamental, né? São crianças de 8 a 9 anos. Elas chegam comigo com 8 anos e saem com 9. Então, o que é que aconteceu durante a pandemia, né? A nossa escola, né, quando soubemos que tinha chegado finalmente aqui em Recife, e o pessoal estava naquela decisão, fecha, não fecha, né, vai, não vai, vai fechar, a escola decidiu não fechar, né? A escola decidiu não parar. Por quê? Primeiramente, porque como uma escola internacional, nós temos muitos professores que são americanos. E em julho, eles tiram férias, são as férias deles. Eles têm que realmente ir para os Estados Unidos e muitos já estavam ansiosos, querendo sair do Brasil e ir para os Estados Unidos. Né, não vou tirar a razão deles, mas eles queriam estar perto das famílias, né? Porque a maioria mora aqui só. E então nós paramos por uma semana, né? Demos um tempo para os nossos alunos. Enquanto nossos alunos estavam em casa, os professores ficaram preparando um programa online. Então, a escola se juntou com os professores, né, para dar treinamento para aqueles professores que não têm muita facilidade com a internet, não conheciam alguns programas, né? E deu treinamento. Nós, professores, teve muita colaboração também entre os professores que conheciam um certo programa, né? Ou então se juntaram e naturalmente a gente fez assim, ó, eu sei trabalhar com o Google Classroom. Quem precisa. Aí todo mundo, vem para minha sala a tal hora. Aí o pessoal vinha.
Outro professor fazia, eu sei trabalhar com programa tal. Quem precisa aprender? Então, eu treinei gente, né? Fui para outros treinamentos. Então, foi muito importante isso. Agora, porque também a gente conseguiu, num período tão curto, né? Que foi uma semana, montar um programa muito robusto online. Porque justamente a escola já vem há muito tempo. O nosso último diretor, ele saiu recentemente, saiu agora ano passado, né? Nesse ano, no final desse ano, é porque o ano letivo da gente começa em agosto, né? Então, ele saiu, ele saiu ano passado, aí a gente ficou com um temporário por um ano, foi ano passado, em junho do ano passado. Então, o objetivo dele era realmente trazer a escola para o ano 2030, né? Era que, então, houve muito incentivo a gente na compra de programas online, que, por exemplo, que você tem muita facilidade em encontrar na língua inglesa, porque a língua da escola é a língua inglesa, a gente usa, né, o inglês como língua oficial, né? O português lá é a segunda língua. Então, também para achar materiais educacionais foi muito mais fácil também, sabe? Então, a gente tem, por exemplo, eu posso falar muito bem da parte do fundamental. Então, a gente tinha a gente tem, fora vários livros, a gente tem um programa de ciências online, são 2 programas de leitura online, programa de ciências online, um programa de estudos sociais online, que é História e Geografia, e a gente tinha acabado de comprar um programa de matemática online. Quer dizer, a gente cobriu todas as básicas, né? As matérias básicas, a gente tinha programa online já instituído. Então, o que a gente comprou foi extra, ou várias outras coisas também que eu consegui também. Por quê? Por exemplo, alguns sites como BrainPop, né? Que é um site que você tem vídeos, tem perguntas, muitos sites que eram pagos, eles ficaram gratuitos por causa da pandemia, né? Porque foram muitos alunos ter aulas em casa, né? Então, como os pais não tinham dinheiro para, né, comprar esses programas que eles são caros, então eles abriram. Então, eu tive condições também de fazer assinaturas, né, gratuitas por um certo período, porque esses sites, eles estavam disponíveis de graça. Então, a gente tinha uma gama enorme. Não só a gente tinha uma gama enorme de programas online na escola, né? Assim, era só a gente pesquisar, a gente conseguia. E também o que aconteceu? A escola deu muito apoio para os professores. Então, professores que não tinham computador bom. Então, a escola emprestou computador, emprestou headphone, headset, aquele headphone com microfone, câmera, até retroprojetorzinho, aquele projetor que, se você quiser colocar, né, o material e gravar assim, o professor tinha. Não teve para todo mundo, porque não tinha o suficiente. Mas tinha. Então, sites que você... Mas aí você pode até usar em português, alguns, e se tiver também interesse, mas eu não... sites de vídeos, de perguntas, por exemplo, Kahoot, que a gente fazia e os meninos gostavam de fazer essas perguntas, né? Tipo, de adivinhar e tal. E, né? Isso foi o lado dos professores. E do lado dos alunos, nós tínhamos alunos que tinham internet, tinham seu canto de estudo, tinham computador,
e tinham alguns alunos que tinham mais dificuldade de concentração, as mães tinham disponibilidade de estar lá com os filhos, né, acompanhando. Então, esse conjunto é que foi o sucesso do nosso programa online, entendeu? O fato da escola, pais e alunos estarem todos coesos, todos equipados, preparados, né, e trabalhando em conjunto. E isso foi uma coisa que eu bati muito, eu falei muito com os pais, eu disse, o sucesso desse programa foi porque teve um trabalho em conjunto. Escola, todo mundo colaborou, sabe? Então, quando se tem condições, quando se quer, é possível, né? E a gente espera que, né, essa possibilidade se amplie mais, passe dos 10% e chegue, né, nos 90, 80, nos 100%. É uma realidade do mundo dos sonhos mesmo, né? Assim, por um lado, Robson falou, né, de toda uma gama de dificuldades ali, estruturais, materiais, físicas, etc. e tal. Juliana, né, contou justamente o outro extremo aqui, que foi a escola da Condições, ter um diretor que já tinha uma visão, ou seja, foi quase que um casamento perfeito ali de conjuntural para ter o sucesso, né, de um programa. E agora eu vou trazer Bruna aqui para a conversa, para a Bruna traçar aqui uma terceira linha aqui de entendimento. Manda aí, Bruna. Boa noite, Laura. Boa noite, Robson, Juliana, todo mundo que nos assiste. Mais uma vez agradecer o convite, o espaço de estar aqui. Para mim é muito rico estar ouvindo essas experiências tão díspares dos colegas. Eu acho muito interessante isso que foi trazido aqui, porque justamente ficou evidente essa discrepância das condições de materiais dos alunos e dos professores para continuar alguma coisa que a gente ainda consiga chamar de educação, mesmo nessa situação muito atípica que a gente está levando. Eu queria parabenizar muito assim, a escola do Robson, porque eu tenho ilustrado bastante em alguns desses debates. Eu trabalho com educação à distância no governo do estado, aqui do Rio de Janeiro, já há 6 anos. O nosso projeto já tem 20 anos. Então, se a internet é um problema hoje, imagina 20 anos atrás, nem existia YouTube, não existia smartphone, não existia nada disso. Então, assim, que é possível educar à distância com menos tecnologia, é possível. Mas toda a literatura sobre isso, a gente estuda a experiência, ela é muito voltada para a educação de adultos, né? Então, quando você traz para a lógica da educação básica e infantil, a história é outra. Mas, mesmo assim, tem algumas coisas que você pode aprender dessa experiência, porque o que a gente tem hoje nem é a educação presencial e nem é a EAD tradicional. Porque a EAD tradicional, você tem toda uma equipe multidisciplinar, um tempo de planejamento, de produção de material adequado, de capacitação dos professores. Então, essa forma como foi tudo feito correndo, é importante ressaltar, assim, isso também não é a educação à distância. Então, é realmente uma coisa nova. E como a gente está vivendo um momento inédito, ele é intrinsecamente experimental. Então, estamos todos aprendendo no processo. Em muitos aspectos, tenho visto muito isso aqui no Rio de Janeiro, principalmente no setor público, com abertura a essa experimentação. Então, esse tipo de coisa de fazer uma proposta, ver se funcionou com as famílias e para o seu público, reavaliar, reajustar, eu acho que isso é muito importante nesse momento para você saber que você está fazendo uma coisa que faz sentido, né? Porque eu vi aqui muitas vezes acontecer uns professores enlouquecendo para produzir material que as famílias não estavam dando conta de aplicar com os próprios filhos, então aquilo estava ficando um desgaste para todos. Então era a mãe se sentindo culpada porque não estava dando conta de fazer toda a carga de trabalho que estava vindo da escola, o professor ficando descabelado porque o aluno não estava respondendo, e na verdade faltava diálogo entre eles. E é uma coisa que eu acho muito comum
duas falas aqui, apesar de contextos muito diferentes, percebo em ambas as escolas esse cuidado em atender a família. Entendo perfeitamente a angústia do Robson em falar, né, da falta de feedback das crianças, de ter certeza de que o que ele está mandando é como se fosse uma mensagenzinha numa garrafa que vai ao mar, né? E sem saber o que volta, como é que aquilo está chegando do outro lado. Mas, por outro lado, esse cuidado que eles tiveram de usar a tecnologia que garante que chega, não sabem em que condições está sendo utilizado, eu acho de uma sensibilidade, porque aqui no Rio a gente viu o gestor público, eu acompanho muito a rede estadual, né, do ensino médio, nosso secretário estadual de educação aqui batendo no peito com orgulho de estar usando uma plataforma que os colégios de elite usam. Sim, mas os seus alunos têm o acesso dos alunos de elite? Porque então não serve de nada essa ferramenta. Ele tem muito orgulho em dizer que está usando o top de linha, mas se o top de linha não tem acesso, ele não é adequado. É mais adequado o papel impresso e e uma questão de logística de fazer essa entrega. Então, eu acho que a coisa que a educação à distância mais tem a ensinar nesse momento é que o nosso dia a dia na educação presencial, ele é muito recortadinho entre os tempos de aula, marcadinhos, e a gente percebe assim que alguns gestores públicos queriam usar esses Google Classroom da vida, na verdade, simplesmente como controle de frequência, saber quem estava online a cada momento, saber se o professor faltou, se o professor estava ali. Então, não é uma preocupação com a proposta pedagógica, e simplesmente o controle das horas. E que a essa altura, gente, né, as pessoas estão vivendo lutos, as pessoas estão lidando com doença em casa, os contextos são muito diferentes e a proposta pedagógica, às vezes, ficou um pouco perdida nessa tentativa de se ater a um planejamento e a uma entrega de conteúdos. Na verdade, você promover uma reflexão aprofundada sobre o que é isso, o que nos trouxe até aqui, o que o mundo globalizado faz com que um vírus na China, em pouquíssimos meses, se espalhe, quais são as relações entre os países. Então, acho que essa situação toda teria muito espaço para aprendizagens outras. E aí, isso eu estou trazendo um pouco dessa conversa que a Laura estava falando sobre a defasagem, né? A defasagem ela só existe se você está preso a um conteúdo previamente estabelecido. Mas um ano vivido é um ano em que a gente aprende coisas. E tem que saber o que a gente está aprendendo e como a gente está aprendendo e como a gente está trocando uns com os outros, né? Como é que a comunidade escolar ainda se mantém mesmo à distância, né? Que recursos que estão disponíveis. E um terceiro ponto que eu queria abordar, que me saltou os olhos na fala da Juliana, eu não sei como é para o Robson, mas me parece, pelo que a Juliana falou, e pelo que eu conheço também da escola americana, daqui do Rio, que eu conheço algumas pessoas que já trabalharam, assim, os professores, eles são da escola, eles trabalham só nessa escola, o tempo todo dedicados a essa escola. E eu acho que esse senso de comunidade, de pertencimento, faz muita diferença numa hora dessas. Porque o que a gente percebe aqui no Rio de Janeiro é muito comum, os professores têm 2 matrículas no município e no estado, ou estarem no setor público e na escola privada, ou até em 2 escolas privadas diferentes. Então, eles têm a sua atenção dividida. E se nos tempos normais isso é ruim, porque muito do tempo dele é gasto em deslocamento entre um lugar e outro, etc, etc. Nesse momento da pandemia, isso foi muito cruel, porque eram os professores tendo que se adaptar a 2 lógicas diferentes, de escolas diferentes, gestores diferentes, plataformas diferentes. Então, infelizmente, os professores não têm as condições para se dedicar integralmente a uma solução para os seus alunos, porque estão sempre com a atenção dividida, além do que todos nós estamos enfrentando, né? De ter que lidar com as famílias, com as questões de estar em casa. Mas eu acho que tem umas questões, a Juliana descreve, é claro, muito realmente uma situação dos sonhos, de recursos materiais suficientes e confortáveis para todos, mas tem algumas coisas que, mesmo sem ser tão idealizados, se a gente conseguir enraizar o professor na escola, que os vínculos trabalhistas sejam, né, que os professores sejam integrados, assim como nas universidades, nos institutos federais. Você vai olhar as escolas públicas que são de excelência, elas, de um modo geral, têm esse tipo de vínculo com o seu corpo docente. Então, eles podem se dedicar àquilo ali, você consegue ir fortalecendo a comunidade escolar. E eu acho que isso é uma bandeira que o PDT deveria abraçar mais seriamente, porque junta tanto a questão do trabalhador, do professor,
quanto da educação. E passa também pelas questões trabalhistas dos pais, né? Enfim, então essa relação trabalhista, ela precisa ser fortalecida para que a comunidade escolar seja fortalecida também e que essas trocas se deem melhor. E que no momento, quando a gente vai pego numa situação dessa emergência, a comunicação flua muito mais facilmente, você consiga rapidamente entender em que bases estão todos para conseguir começar a caminhar juntos para sair desse caos. Uau! Né? Ju e Robson, querem perguntar alguma coisa desse contexto para a Bruna ou comentar alguma coisa? Não, eu adorei a conclusão da Bruna. Eu acho que ela amarrou super bem os dois contextos, né? Esses dois opostos que a gente apresentou aqui. Agora, uma coisa que estava martelando na minha cabeça e eu queria reforçar muito bem é que mesmo com esse sucesso do online, aí a Bruna depois me fala, porque você trabalhou há muito tempo, né, Bruna, com a educação online, mas eu ainda senti, mesmo com todos esses recursos, com todos esses apoios, eu senti que nada substitui o presencial, sabe? Por mais recursos que eu tivesse, então houveram vários momentos que eu disse assim, eu queria estar com meus alunos. Me dê 50 alunos numa sala, mas não quero mais um dia online, não. Foi, sabe, é muito interessante. Foi boa, foi uma ótima experiência, mas espero não repetir. E aí, Bruna, diz aí, substitui, não substitui, substitui a partir de quando, qual é a tua avaliação? Não, eu não acho que substitui. E muito menos para a educação básica. Vocês não vão ouvir. Eu tenho batido algumas vezes nessa tecla, né? O debate não é, para mim, não é se online substitui o presencial. Para mim, essa resposta é fácil, não substitui. A questão é, uma vez que existe um vírus e uma vez que estamos à parte, qual é a melhor forma de lidar com este problema? Mesmo quando começar o retorno, dificilmente a gente vai poder ter as turmas cheias novamente. Então, assim, em outros países, a gente vê que tem gente fazendo rodízio, a turma que vai por uma semana e depois casa na outra semana, fica menos por dia. A carga de trabalho remota, ela vai continuar, porque não vai poder cumprir a carga horária inteira em sala por um bom tempo ainda. Então, assim, como é que a gente divide? O que é apropriado de se mandar para casa? Por exemplo, não faz sentido, ainda mais se tem pouco tempo presencial, no tempo em que os alunos estão juntos, eles ficarem mudos lendo um texto. Não faz sentido. Na hora que eles estão na sala todos juntos, é para promover a interação entre eles. Então, as leituras vão para casa. Então, de que forma você pode ir fomentando trocas? De que forma você usa esse tempo à distância? Uma das que eu tenho pregado muito, principalmente nas conversas com professores, eu tenho alguns amigos que são professores universitários, e eu falo, olha, às vezes na universidade, você passa o semestre inteiro conversando com seus colegas, debatendo. Você sabe a opinião de todo mundo. Mas você termina o semestre sem ter lido um parágrafo que seu colega escreveu. Essa talvez seja uma oportunidade para que eles troquem entre si. Cada um escreve, manda uns para os outros, faz avaliação por pares. Não é assim que a ciência funciona? A ciência funciona por avaliação por pares. Então, você dar para os seus alunos os critérios pelos quais eles são avaliados e mandar eles lerem os trabalhos uns dos outros e se avaliar, isso é uma riqueza, isso é uma troca também. E isso permite que cada um acomode no seu próprio tempo, porque existe essa angústia do transpor tudo para o Zoom, mas às vezes não é o mais adequado. Por questões materiais, porque as pessoas não necessariamente têm um dispositivo, não necessariamente têm acesso à internet, e dois, por umas questões que às vezes você tem, sei lá, seu filho em casa ao mesmo tempo, e você tem que ser tutor, né? O que normalmente você deixaria a criança na escola para você estudar, você vai ter que dar conta das duas coisas. Então, você saber trabalhar esse tempo à distância sem ser tão demandante das coisas ao mesmo tempo. A defesa que eu faço da EAD em
circunstâncias normais fora da pandemia, tem a ver muito com a EAD como vetor de desenvolvimento no interior. Assim, esse projeto que eu trabalho aqui no Rio, que se chama o Consórcio CEDERJ, ele é um consórcio entre todas as universidades públicas que nós temos aqui no estado, tanto as estaduais quanto as federais, e a fundação que eu trabalho, a Fundação CCERJ. E a gente leva graduação à distância para o interior do estado. Porque o que acontecia antigamente? Os alunos de ensino médio que tinham interesse em continuar seus estudos se mudavam para a capital. E aí arrumavam emprego na capital, casavam na capital e nunca mais voltavam. Então, os alunos do interior continuavam sem professor formado, com nível superior completo. Então, a educação à distância, ela tem essa missão de você formar profissionais qualificados sem que essas pessoas tenham que abrir mão dos próprios laços familiares, sem que elas tenham que se mudar para a cidade. Se quiserem, se for uma opção de vida, ótimo, muito bem-vindos. Mas que isso não seja necessário e que você consiga formar pessoas profissionais qualificados no interior. Então, a educação à distância como modalidade, eu acho que ela cumpre um papel que não tem a ver com ela ser melhor ou pior do que a educação presencial. E isso eu estou falando de adulto, né? Estou falando de formação de nível superior. Então, acho que eu dei conta aqui da resposta. Eu acho que em momento algum eu estou advogando que a educação básica passe a ser online. Não é isso. Eu faço essas coisas assim, Bruna, só para botar uma pimenta, sabe? Né? A gente sabe, são realidades diferentes, milhões de realidades diferentes, né? De objetivos diferentes e tudo. Mas vocês estão aqui, não me custa nada perguntar, né? Saber a posição de cada um. A educação à distância ela é sempre muito questionada, a forma, a qualidade, enfim, o próprio objetivo, né? A gente foi obrigado agora a fazer uma adaptação, a quem conseguiu, né, um recorte, e aí vai se adaptar, vai ser esse o futuro da educação, sabe? Ou como é que a gente vai fazer? Eu estava pensando aqui, Robson, tu quer colocar alguma coisa dentro disso que as meninas pontuaram aqui, ou eu puxo já a outra coisa que eu quero conversar? Deixa eu só fazer um acréscimozinho, um comentário. É o seguinte, estava observando aqui a fala, né, da Bruna com relação a essa coisa dessa dedicação, né, que alguns professores podem ter, porque determinadas escolas aí eles podem ficar de forma integral e tal, como acontece nas universidades. E aí acho que ela chegou a dizer assim, não sabia como é que era aqui, né? E tem alguns lugares que acho que no Rio tem isso, né? Que o professor trabalha em duas, três escolas, né? Aqui eu tenho uma colega que ela trabalha para o governo do estado e para a rede municipal. São duas realidades diferentes. Na rede municipal, na escola que ela trabalha, que é uma escola de tempo integral, não uma escola com educação integral, que são diferentes, né? São propostas e visões diferentes. Então, os meninos passam o dia inteiro lá, mas os professores não. Então, tem uma colega que trabalha lá e a maioria da comunicação com os alunos é feita por WhatsApp, né? Aí, quando ela sai de lá, ela vai para casa, ela sai do WhatsApp, né? Porque ninguém está indo presencialmente. Então, quando ela sai do WhatsApp, da escola do município, ela vai para o Google Classroom, né? Do governo do estado. E é interessante que algumas coisas mudam, plataformas e tal, mas a educação a educação não é só instrumento, a educação não é só recurso tecnológico ou não. A educação tem muito mais, né? Você acredita que os meninos chegaram a invadir, né, a apresentação da professora, picharam o slide da professora durante a aula? Olha só. Quer dizer, é a velha bolinha de papel, né? É a velha bolinha de papel sendo jogada através do Zoom, né? Ou do Google Classroom. Quer dizer, algumas coisas não mudam, sabe? Quando você simplesmente empurra para outra forma, é mais do mesmo. O que mudou, né? É mais do mesmo. Você saiu do quadro, saiu do presencial e foi para uma plataforma online
o professor continua em 2, 3 lugares, porém virtuais, mas o estresse é o mesmo, as perguntas, as demandas chegam de madrugada também, né? As cobranças chegam, gente querendo que o professor assine ponto, gente querendo que o professor assine ponto no grupo do WhatsApp. Esse tem cabimento uma coisa dessa. E aí Bruna falava justamente dessa questão, desse controle. É puro controle. Sabe? Vão todo mundo aqui no grupo do WhatsApp aqui, tem que assinar de 7 horas até 7h30. Como é que existe um negócio desse? Você entrar no grupo do WhatsApp para dizer, estou aqui, online, para falar com os meninos, presente. Então, muda, né? Você tem tecnologia, mas continua com a mesma prática, né? De algumas práticas tiranas, né? Na minha visão, outras práticas dos alunos, no caso, e alguns alunos que não são todos, né? Com o mesmo comportamento que tinham em sala de aula, assim, mas aí, para eles terem determinados compromissos e tal, precisa ser incentivados a isso, né? Precisa aprender, né? Valor, a escola precisa tratar um pouco mais de valores, né? De ética, né? E não só apenas de conteúdos, né? Então, eu acho que a gente tem muito que melhorar nesse sentido, sabe? É aquela história, né, que estudante é estudante, mãe é mãe, só muda de endereço, né? É tudo igual, às vezes. A substituição, a rebeldia, né? A autoafirmação do sujeito ali. Não pode mais jogar a bolinha de papel, mas achou ali uma forma de se expressar e mostrar, né? Estou aqui, eu faço. É um universo assim. Muitas vezes eu acredito que para quem está dentro da aula, dentro da sala, tendo que enfrentar, é estressante, né? Para quem pode observar de fora, assim, num contexto de juventude, expressão, tal, do meu ponto de vista, é interessante. Obviamente, eu não gostaria de ser a professora que leva a bolinha de papel, né? Mas faz parte, acho que faz parte, né, do contexto, né, de um contexto ali, mas é complexo, né, um universo muito complexo, dependendo das idades. Juliana pega menorzinho ali, de 8, 9 anos, menores, mas, né, tem as travessuras, as traquinagens. Robson já pega num outro patamar, que aí os problemas já são outros, né? Então, são os desafios, né? Os desafios nossos. E eu quero ouvir vocês agora, gente, sobre uma coisa, sobre o novo normal. Hoje se fala muito em volta ao comércio, volta às aulas, volta ao presencial. Todo mundo, a meu ver, meu achismo, inventando formas assim experienciais, porque até onde a gente vê ou está vendo em outros países que estão sofrendo com a mesma coisa, tentando encontrar modelos para fazer a coisa funcionar. Vocês acham que já estava na hora de voltar ou é muita exposição? Ou vocês se sentem seguros, se sentiriam seguros, principalmente Ju e Robson, que estão diretamente ali dentro da sala de aula. Qual é a opinião de vocês sobre isso, gente? Deixa eu dizer uma coisa aqui. E vai voltar para onde? Para uma sala com 35 meninos de novo, ventilador quebrado, sem porta, sem janela. Como é que vão ficar esses meninos? Vão chegar com máscara? Tem um projeto do Idilvan Alencar, que é um deputado do PDT do Ceará, e na justificativa dele faz vários questionamentos. É o PL do retorno, acho que é 2949. Faz vários questionamentos. Vão medir os professores, a temperatura deles, de todos eles, todo dia, dos alunos. Se um aluno adoecer, vão fazer o quê? Se um aluno adoecer, vai socorrer? Quem vai ser responsável? Se alguém pegar, veja, isso é um questionamento que ele faz lá.
se algum aluno, né, se contaminar, levar a Covid para casa, contaminar o avô ou o vizinho, e este vier a óbito, quem vai ser responsabilizado? Então, são coisas muito complexas. Acho que o país vai precisar montar protocolos bem organizados, sanitários, certo? Um alinhamento melhor. Esse MEC aí precisa se organizar por questões de sobrevivência da nação. Né? Discordo de muita coisa que existe ali, de todos os ministros que entraram ali, que entraram, que já saíram, a gente ainda não sabe quem é direito, quem vai ser. Mas, assim, independente de quem venha, e que trace uma linha, né? Trace uma linha para que as pessoas possam, para que as outras redes, do governo, aí eu estou falando de escola pública, né? Possam se ficar do jeito que está, a gente vai voltar como? Voltar de que maneira? Eu li uma matéria, eu acho que é do El País, sobre a Espanha. Acho que é a Espanha e a França. Acho que é a França. Estavam mostrando lá um gráfico, se volta, né? Olha, estou falando em lugar desenvolvido, né? A quantidade de contaminação é tremenda. Você pega ali, eles põem uma foto lá, um gráfico lá, bota o professor no centro, é incrível. Ele bota o professor no centro e a quantidade de seta que vem para ele, só aquele PowerPoint do Lula, sabe? A quantidade de seta que joga para o professor é terrível, porque é um aluno, né, que leva para o pai, para a mãe, e aí as setas vão, sabe? E a seta é a contaminação, e tudo aquilo leva o professor no centro. Voltar como? Né? Tem que pensar isso de forma organizada. E quando voltar? Né? O que é que ficou para trás? Né? O que é que... Voltar sem equalizar, sem organizar, né, o que ficou para trás, né? Essa coisa de novo normal não é brincadeira, não. Né? Não volta mais. Eu não acredito que volte mais enquanto não tiver vacina, não tiver tratamento adequado. Né? Não dá para voltar simplesmente a ter a vida que era antes. É assassinato em massa se você jogar os meninos de volta à sala de aula agora, sabe? Quer fazer comércio, tal. É diferente voltar a comércio. Você pode adotar ali uns protocolos, o povo pode ou não, pode escolher o horário que ir para comprar. Escola não. Como é que vai ser a escola? Não vai escolher o horário que quer? Vai entrar todo mundo no mesmo horário? Vai voltar todos na mesma sala? Serão 6 aulas de novo, de 45 minutos, de 50. Como é que vai ser a merenda? Como é que vai... Enfim, ou planeja, ou então vai voltar na loucura. Vai voltar para ampliar a contaminação. Aí não dá, né? Quase não, é voltar para transformar, potencializar, eu acho que na verdade um genocídio, né? Porque eu acho até que eu postei, eu não sei se é esse mesmo gráfico que você falou, mas foi alguma coisa, acho que até Juliana comentou, que era um cálculo que era feito exatamente disso assim, de uma contaminação de uma criança só, um estudante, dentro de um contexto ali, tipo, e dentro de uma coisa supostamente organizada, onde todos estariam, então, um contaminado, como eles fariam, como proliferaria, né? E acho que até Juliana comentou isso, tipo, ela comentou assim, e isso nem estão contando, por exemplo, com a hora do recreio. Tipo, seria só um contato normal, porque é normal da criança, do adolescente estar junto, estar perto, né? A gente brasileiro gosta de abraçar, a gente brinca, a brincadeira é com contato, né? Enfim, eu acho uma realidade assim, muito assustadora. Se eu tivesse acho que filho em criança, em idade de criança e que precisasse ir para uma escola, nesse momento eu iria enlouquecer. Acho que não ia, eu não me sinto à vontade hoje para pensar numa criança em condições seguras, né? Porque a gente pensa, vai medir a temperatura, bacana, e os assintomáticos, né? Poxa vida, né? Eu posso estar contaminada,
não saber contaminar um monte de gente sem nem saber, não é nem proposital, né? Então, tem essa parte, tem a parte de exposição dos professores, que vocês não falaram aí, assim, trazendo para vocês a exposição ao perigo, mas isso é muito claro, para mim é muito claro, né? Porque não é somente se contaminar na escola e levar para casa, e o professor que está ali todos os dias, se é feito um revezamento, por exemplo, entre as turmas, da mesma forma o professor vai estar exposto, né? Então, eu acho que é uma realidade que muitas coisas têm que ser consideradas antes de ser pensado nessa história do vamos voltar ao normal e libera a escola. Eu fico muito assustada com isso. Ju, o que é que tu acha aí? Vai, fala do teu sentimento. Eu também, como o Robson falou, eu também não me sinto segura, né? A escola não tem uma posição ainda sobre como vão voltar, né? O que eles falaram que existem 3 planos, mas não sabemos, né? Quais é que qual deles é o que vai prevalecer, né? Em agosto, porque como as escolas brasileiras ainda estão tendo aula, né? Então, normal. A gente não, a gente conseguiu dar aula até junho, eu agora estou de férias. Mas, como o Robson falou, eu vou estar lá, e você falou também, né? Os alunos podem até fazer rodízio, mas eu vou estar lá, eu vou interagir com todos os meus alunos, né? Brasileiro não tem espaço pessoal, não existe isso. O espaço pessoal do brasileiro é muito próximo, né? Até às vezes assim. Então, e principalmente com criança, né? Adolescente também. Tem aqueles adolescentes que gostam de abraçar, né? Alguns não gostam não, mas tem uns que são carinhosos, que, né? Gostam de abraçar, gostam de chegar perto. Então, vai ser difícil para eles, vai ser difícil para a gente, né? Imagina você ficar 5 horas com a máscara no rosto, né? Imagina criança, imagina os pequenininhos, né? Eles não conseguem nem ficar com sapato. Às vezes, meia hora tá um monte de sapato jogado espalhado pela sala. Imagina uma máscara no rosto, né? Então, existem isso, né? São cerca de, quando você postou, são 800 interações que vão existir numa classe com 20 alunos só na sala de aula, né? Mas tem ainda recreio, o lanche, tem entrada e saída, né? A escola disse que vai lá, eles disseram, vamos tirar a temperatura, vai o pessoal se testar. Tá, o pessoal lá tem condições de pagar teste, né? Tudo, mas isso ainda não vai me dar segurança, né? Então, assim, eu tô receosa, né? E a gente vai na fé, né? Se protegendo e fazendo o máximo que a gente pode. Mas realmente, assim, segurança eu ainda não tenho para voltar. É difícil. A gente precisa não só ter não é só um protocolo, porque eu acho que é muito da educação do brasileiro também, porque mesmo que a gente tenha esses protocolos bem definidos, né? Como a gente tem algumas situações, por exemplo, a OMS, né, tem os protocolos e até o Ministério da Saúde, né, usa algumas coisas, mas você vê pessoas não seguindo, né? É o simples fato aí de todo mundo ter que sair de máscara e você vê gente andando na rua sem máscara, básico. Imagina você ter todo aquilo. Então, essa rotina, outra coisa que a gente não tem muito é essa disciplina, né? Muito grande. Então, a gente vai começar todo mundo, aí depois vai começar a relaxar. Né? Não peguei até agora, não. Passou aí, esqueci o álcool em casa, esqueci minha máscara em casa.
eita, dê um abracinho aqui, né? Então, eu acho que tem muita coisa aí que não é, que vai além da formalidade, sabe? De um protocolo. Pronto. É isso. No final né, eu acho que a gente ainda tem muita coisa para trabalhar até se sentir seguro para abrir as escolas. Eu tenho muito medo, no nosso contexto aqui do Brasil, são esses hábitos aí que você falou, e também o grupo, os negacionistas, ou as pessoas incrédulas que é verdade ou da gravidade, porque não aconteceu com elas, ou sabe, essas coisas que a gente vê. Porque, infelizmente, né, e a gente vê todos os dias, aí é como se fossem dois grupos bem distintos. A gente que morre de medo e se cuida, e se protege, e protege os nossos filhos e tudo, e as pessoas que negam, simplesmente, né? E aí a gente está se expondo a essas pessoas que a gente não sabe quem são, né? E esse universo também de hábitos nossos aqui, eu acho que pode comprometer realmente. Ó, você quer aparecer aqui na live, fala aqui, ó, oi para a tia Ju, diga, ó, tia Ju, como eu tô bonito. Fala oi para a Bruna e oi para o Robson, agora pode ir. Vamos para cá. Ele adora fazer isso, viu? Ah, então. Ô, Bruna, e fala aí pra gente, na tua realidade do Rio de Janeiro, o que é que como é que você se sente? Porque a realidade do Rio de Janeiro é sempre muito gritante, muito violenta em relação a muitas coisas, como se fosse um universo à parte. Mas me fala sobre o teu sentimento sobre esse volta, não volta, como é para você? Eu acho que tem algumas questões aqui nesse debate para a gente que estão misturadas, né? Uma tem de fato a nossa questão cultural, que a gente é muito próximo, pouco apreço ao espaço pessoal um do outro. Acho que negacionismo existe em todos os lugares do mundo, acho que isso não é uma particularidade nossa aqui no Brasil. A gente tem um presidente que é muito vocal com isso, mas esse movimento anti-vacina, o movimento da terra plana, esse tipo de coisa não nasceu aqui, não é invenção nossa, isso é uma coisa bem esquisita que está acontecendo no mundo todo. Eu acho que mesmo que a gente conseguisse ter testes para todo mundo, o testa hoje, não quer dizer que amanhã eu vou estar bem, né? Teste não resolve muito esse problema para uma rotina de retorno, né? Porque alguém que testa negativo hoje, amanhã pode estar contaminado. E mesmo que a gente consiga seguir os protocolos, ainda assim sempre tem um risco, né? No se deslocar até a escola e voltar, tem gente que vai de transporte público, todos, principalmente alunos, ainda tendem a morar perto das escolas. Não são todos, mas talvez seja possível que a vasta maioria dos alunos opte por ir a pé, por exemplo, e evitar transporte. Não sei o quanto que isso é a realidade, mas para os professores dificilmente isso é factível, né? Então tem esses momentos do deslocamento também. Mas o que eu acho muito importante entrar nesse debate são duas coisas. Uma, que no Brasil tem um fator do convívio intergeracional que é muito forte. Isso, né, que vocês viram, compararam, por exemplo, com a França, nos Estados Unidos, na Inglaterra, não é tão comum esse convívio com os avós que a gente tem aqui. É muito comum no Brasil você morar na mesma casa que o avô. Então, essa coisa de lá fora um certo isolamento entre as crianças se contaminarem e significar contaminar alguém de grupo de risco. No Brasil, essa é outra, né? A gente tem muito convívio intergeracional. E aí, a outra questão que é importante colocar é, de novo, o papel do poder público, porque parte da pressão pela reabertura das escolas, parte tem a ver com as próprias escolas particulares que estão perdendo matrícula e estão ficando desesperadas perdendo aluno, querendo reabrir para dar conta para parar de perder aluno. Parte é pressão das famílias, dos pais que estão sendo pressionados a voltar aos seus postos de trabalho e que precisam da escola aberta para deixar seus filhos. E esse é um dos motivos, inclusive, porque alguns países, justamente porque não tem avó com quem deixar, porque não tem empregada, porque não tem nada disso, em alguns países
optaram por deixar a escola aberta, pelo menos para filho de médico, esse tipo de recorte. A escola continuava em funcionamento. Então, assim, a gente tem que entender que esse debate da reabertura das escolas, ele tem a ver com outras questões estruturais, por exemplo, mas se o governo entra e banca uma renda emergencial de boas, os pais ficam mais calmos de ficarem em casa se protegendo e protegendo os próprios filhos. Porque hoje parte da pressão para reabrir a escola é essa. É porque existe uma pressão para os pais retornarem aos postos de trabalho e aí os filhos não tem como ficar em casa sozinho, dependendo da idade. Então, que precisam da escola aberta por causa disso. E aí eu volto a dizer, a questão dos professores não serem de dedicação exclusiva à escola dificulta tudo, porque você não consegue rearrumar os tempos de aula, por exemplo, porque o professor só vai uma vez na semana e dê aula, por exemplo, na quadra para mais crianças de uma vez só. Eu não sei que tipo de solução existiria, mas o fato é que se os professores só têm determinadas horas, todas marcadinhas de quando que ele tem que estar na escola, isso vai limitando as possibilidades de solução. Então, é sempre interessante ver como é que essas questões todas desembocam na educação, e existem 50 milhões de estudantes na educação básica no Brasil, então um percentual altíssimo da população que é atingido pelas escolhas de educação, mas as decisões são tomadas atravessadas por outras demandas, como essa, por exemplo. Abrir ou não a escola tem a ver com os pais voltarem para o posto de trabalho. Adotar uma ferramenta ou não tem a ver com controlar a hora do professor. As escolhas pedagógicas e de segurança e da comunidade escolar vão ficando em segundo, em terceiro, em quarto plano. E é importante a gente elucidar por que essas ideias malucas ressurgem, né? Que tipo de outras pressões que vão sendo exercidas sobre a escola. Ô, Robson, e me fala uma coisa, você pontuou, deixa eu ver como foi que eu anotei aqui. Cadê? Lembrei. A minha colinha estava aqui para me salvar. Em relação a esse vácuo supostamente deixado, como a Bruna falou ali, tipo, existe uma ideia de um vácuo porque existia um programa, um determinado modelo que não foi cumprido e etc. e tal. Eu fiquei pensando, por exemplo, eu estava me questionando, quem está se preparando para fazer um Enem ou está em vias de... a gente entende que ali na escola você está no programa, tipo, está avançando num determinado programa, né? Isso vai, querendo ou não, não sei se é a palavra certa, mas vai ficar, não sei se ficou em aberto ou se aprendeu pouco, tipo, né, assim, considerando o que Bruna colocou, tipo, não aprendeu o que estava programado para aprender naquele momento, mas você, Robson, ou vocês conseguem enxergar uma alternativa para esse vácuo, para quem ficou com esse vácuo, se é possível suprir ou como seria, se ou como, né? Isso poderia ser suprido no contexto de Juliana, é até mais fácil imaginar, porque as ferramentas já existem e ali não ficou tanto, não é uma coisa tão grande, né? Mas no contexto de Robson, por exemplo, que ele não teve condições ali de estar perto, de estar acompanhando, avaliando quem aprendeu mais ou menos, ou ajustando, né, as coisas que deveria estar ensinando, enfim. E isso vai vai se transformar, de certa forma, numa bola de neve. Então, tem como suprir isso? A gente teria, ou vocês visualizam ferramentas, meios, formas de suprir isso? Ou, por exemplo, se ficar esse ano inteiro parado, vai ser tipo um ano perdido e é mais negócio voltar o ano que vem como se fosse do zero. Assim, não, esse ano não existiu, esse tempo que a gente estava parado realmente ficou perdido, a gente vai ter que recomeçar tudo de novo. Qual é a tua avaliação disso, Robson, nesse contexto que você tem, que eu acho que é o mais difícil aqui, assim, mais, como é que chama? Mais complexo, né? De tirar diferenças. Olha, não existe essa possibilidade de dizer que o ano
não valeu, que está perdido e que isso é completamente descartado. O ano vai valer, né? Questões de legislação, inclusive, para que carga horária anual, né? Dias letivos, essas questões estão sendo postas, né? Legais. E, do ponto de vista pedagógico, também há de se considerar que a diversidade, né, que eu vejo aqui, as coisas, permite que, em alguns casos, você diga assim, não, está acontecendo. Você falou de Enem. O governo do Estado, por exemplo, tem plataformas, né, fechou contrato com o Google, enfim. E aí, os meninos têm o Google Classroom. Claro, tem aquela coisa da bolinha de papel, que é a invasão do slide. Mas, fora isso, as coisas vêm acontecendo. A TV local, TV Assembleia, né, disponibilizou o canal, né, para que aulas fossem exibidas ali, né? Aí, mais ou menos em modos de EAD, né? Acho que mais ou menos seria mais ou menos assim, né? E aí a prefeitura também fez esse diálogo com a Câmara Municipal para que aulas também fossem gravadas, inclusive professores foram convidados, no grupo WhatsApp das escolas eu vi esse convite, mas aí eu não me interessei em sair de casa num período lá atrás, complicado, para ir fazer gravação, né? Porque tinha que fazer a gravação lá, no estúdio da TV. Achei um negócio meio complicado. Se a gente faz em casa, com os aplicativos, com os programas, né? São possíveis, beleza, mas assim, você está se deslocando para estar aí gravando, e gravar no TV, eu achei. Mas o que eu estou querendo dizer? Estou querendo dizer que o ano não está jogado fora, né? Existem coisas sendo feitas. A angústia do professor, que está acostumado com a aula presencial, de não ver esse feedback, é que me toca, sabe? Mas, por exemplo, ontem pelo Instagram, eu vi uma aluna compartilhar uma história de uma atividade que eu mandei. Estava lá um meme, né, que eu botei na atividade, e ela estava lá, fez um comentáriozinho lá, assim, que eu adoro meu professor e tal, e botou uma gargalhadazinha lá. Enfim, de certa forma, o que a gente tem de informação é que eles estão fazendo as coisas, né? A gente só não tem a certeza de como é que o processo está acontecendo. Mas isso é a minha escola, né? Que optou por essa solução porque eles são em condições, né? Na maioria, veja, tem um aluno que tem Instagram, mas nem todos têm, né? E a gente não sabe nem se ela acessa pelo aquele aparelho somente dela. Será que aquele aparelho não é compartilhado? Ainda tem essa questão. Ainda tem essa questão de compartilhar o aparelho, e aí, não, agora é a vez da minha atividade, né? E aí, como é que fica? E aí, o pacote de dados, né? Que é outra discussão para a gente, se a gente puder fazer, a gente fazer, porque eu acho assim, que operadoras, telefonia, enfim, banda larga, o que for, estão devendo demais. Estão devendo demais. Os próprios governos, né, do ponto de vista de estruturação, estão devendo demais. Agora, a turma está se preparando para o Enem, está se virando como dá. Está se virando como dá, está vendo vídeo no YouTube, são mais espertos, né? São adolescentes aí de 15, 16, 17, 18 anos, 20, gente já adulta, né? Que está se virando nos 30, né? Aí eu não estou acompanhando esse médio desse ano, mas eu tenho informação de que o pessoal está se virando do jeito que dá. Aí, junto à polêmica do Enem, vai ter, não vai ter, minha escola, né? Então, o pessoal está correndo atrás, mas não existe essa possibilidade de dizer que um ano não é válido, que vai ter, ano que vem a gente retomar tudo. Não, coisas serão feitas, estão sendo feitas, e o ano vai ter que ser dado. Na minha escola, para finalizar, a ideia é, quando a gente voltar, e aí a gente vai ver como é que isso vai funcionar depois, mas a ideia é, quando a gente voltar, fazer as aulas em cima desse material que foi entregue, né? Para rediscutir, para ver até onde cada foi, e a partir daí sim ver a questão da avaliação. Nesse momento não há que se avaliar. Não há que se avaliar. Né? A Bruna bem colocou, a gente está numa situação difícil. Né? A gente perdendo parentes, aí vai ficar avaliando agora? Esse momento não é para isso. Né? Tem outras coisas para se aprender, inclusive aprender a valorizar o outro. Né?
E aí a gente, professor, tem que pensar também no material que vai enviar, né? Que dialogue com a situação, né? Que coloque um incentivo, né? Que seja uma atividade que ele possa protagonizar, que ele possa agir de forma ativa, né? Dentro das metodologias ativas, né? Mas com o recurso que a gente tiver, que será papel, né? Então, não há que se dizer que esse ano vai ser perdido, né? E a gente vai zerar tudo para o próximo. Não tem condições disso acontecer. A gente vai retomar, quando retomar, se retomar, né? Fala-se aqui em setembro, né? Comenta-se isso, e volta em setembro, mas eu volto ao questionamento, vai voltar como? Né? Vai voltar com a mesma condição? Acho difícil. Eu acho difícil a gente voltar em setembro. E se voltar, eu acho que volta pingado, né? É por aí que eu vejo. Ju e Bruna, querem complementar ou comentar alguma coisa disso que o Robson colocou? Eu acho que isso que você colocou, né? Eu acho que quanto mais perto do final da escolaridade, mais complicado é a situação, porque você tem menos tempo para correr atrás do prejuízo. Mas crianças do Fundamental 1, eu acho que é uma questão de para o resto da vida escolar delas. Os professores vão ter que ter essa sensibilidade nos próximos 10 anos, de que essas crianças todas passaram por isso. Então, vai ter sempre uma coisa de uma checagem, porque cada um pode ter faltado uma coisa lá atrás, que é uma coisa que já é normal de escola, porque as turmas, mesmo quando tudo corre perfeitamente bem, os alunos aprendem as coisas nos próprios ritmos, lembram mais do que aprenderam 1, 2 anos atrás do que outros. Então, acho que isso já é uma prática comum da escola, você introduzir um assunto já meio que perguntando para saber, né, o que os alunos já sabem, para você evitar fazer uma aula tediosa, só repetindo o que todo mundo já sabe, ou ir de mais adiante, né, sem perceber que você deixou um buraco. Isso já é uma coisa, é uma prática comum dos professores e que tende a ser só ainda mais, haver mais esse cuidado nos próximos anos. Eu acho que isso é para a volta agora, acho que isso é para 21 e eu acho que isso vai ser durante um tempo na vida escolar dessas crianças, a partir do princípio que pode ter faltado alguma coisa. Então, só um pouquinho mais de atenção, introduzir o novo para checar que o degrau anterior está no lugar certo. E eu acho que as escolas vão ter que achar suas próprias formas de ir suprindo. Eu acho não tem muito porquê correr atrás para que dê conta de tudo, né? Tudo que a gente ficou faltando em um semestre até setembro, a gente achar que de setembro a dezembro vai cobrir, não vai. E talvez não seja ainda no próximo ano escolar, seja mais adiante, né? Acho que, mas eu não acho que você é tão fora do que os professores já fazem normalmente, de entender em que pé estão os alunos para poder seguir adiante com a matéria. Uma coisa que quando o Robson estava falando, né, só me vinha na minha cabeça uma coisa. Quando lá na escola, primeiro, o que é que a gente vai fazer? Por exemplo, a escola vai oferecer atividades extras para os alunos que querem, para os pais que querem, estão sentindo que houve uma perda muito grande. Então, se quiserem, então fazem nesse horário após as aulas, né? A escola vai oferecer. Mas uma coisa que a gente, o pessoal pede muito, fala-se muito, é na diferenciação. É o quê? O aluno não tem, se um aluno tem uma certa dificuldade, então o professor adapta a metodologia dele, adapta a avaliação dele para esse aluno, né? Não é um aluno que tem que se adaptar. Então, nós temos no meu mundo de Bob, né, ideal, o que deveria ser feito? O MEC, os alunos não têm que correr atrás para se adaptar à prova de MEC, não. O MEC é que tem a obrigação de se adaptar a esses alunos que não tiveram condições de ter uma estrutura de ensino, né, robusta. Então, o MEC que faça a sua adaptação e que diferencie suas provas para esses alunos. Entendeu? É isso. Laura, Oi. só em cima do que a Júlia disse aí,
Esse é o MEC e diz que o Enem não tem que fazer justiça social, né? Esse MEC que diz que Enem não tem nada a ver com justiça social, esse MEC, como a Juliana está dizendo, teria que correr atrás e adaptar, mas eles parecem que estão nem um pouco preocupados com isso. Isso é que é triste. O outro dia a gente estava falando aqui uma coisa bem comum, né? Tipo, não existe resposta fácil para pergunta difícil. Era um outro assunto que a gente estava tratando aqui, mas a gente sempre tem, por exemplo, as respostas prontas, ou as respostas óbvias, ou as respostas que são mais fáceis, mas que não necessariamente não são corretas ou totalmente corretas, ou se adequam à realidade. E aí, na conversa, alguém citou o exemplo, por exemplo, da transposição do Rio São Francisco. Quando, lá atrás, quando começaram a pensar em fazer, existia um caminho fácil, digamos assim. E só que Ciro era o ministro do Desenvolvimento, Marina era a ministra do Meio Ambiente. E para fazer aquela obra ali, Marina disse, olha, não dá porque vai agredir muito o meio ambiente e essa resposta, isso que a gente tem aqui, não dá para fazer. Assim não vai ser possível ser feita essa transposição. Ou seja, a resposta que existia, a resposta prática que existia naquele momento não contemplava, não dava para fazer, mas era preciso fazer a obra. E aí foi preciso o quê? Usar da inteligência, do querer, é muito mais do que simples a boa vontade, né? De uma série de coisas para encontrar uma resposta nova. Isso que Juliana muito bem colocou agora seria um MEC, ou um conjunto de pessoas e com um projeto educacional voltado para a pedagogia, para os interesses ali que Bruna também pontuou, para entender a realidade, para construir, para saber onde a gente está, o que é que tem que fazer a curto prazo, a médio, a longo. Né? Não dá para a gente construir uma casa pelo telhado. Então, ou seja, mas precisa existir um projeto e pessoas que tenham a intenção de ter a resposta nova, porque também não é fácil, a gente precisa saber as limitações, a gente precisa estruturar uma coisa nova, é difícil, né? Mas, ou seja, é a saída mais complexa que responde à pergunta. Então, assim, deixa eu dizer a vocês aqui, se a gente divaga. A gente já passou da nossa 1 hora da live, tá? Eu disse a vocês que o tempo corre realmente aqui. A gente tem muito assunto e a gente vai mesmo, se a gente fica aqui horas. Ontem a gente teve uma live, olha, que eu nem falo para vocês. Quase que não termina também. Mas deixa eu fazer o seguinte, para a gente não estourar muito o nosso tempo, eu vou agora pedir, abrir aqui para vocês fazerem ou considerações finais, se vocês quiserem, ou dar um tchau para o pessoal, ou as duas coisas juntas. Desde já agradecendo muito a cada um de vocês aqui pela presença, pela participação, já intimando vocês, porque a gente começou hoje a discutir uma coisa extremamente complexa. No momento, eu gostaria e quero muito poder contar com vocês, por exemplo, para essa construção dessa coisa nova. Eu estava falando agora dessa resposta complexa para o problema complexo. E aí a gente constrói assim, pensando, né, juntando as cabeças aqui, cada um contribui de uma forma e a gente chega nesse resultado. Então, se sintam muito abraçados assim, e intimados a estar aqui mais vezes, nessa formação, em outras, eu vou encher muito a paciência de vocês, assim, volta lá para a gente conversar mais. E, enfim, vamos lá, quem quer começar com as despedidas? Eu faço mania de professora pela ordem da chamada. Bruna. Eu não tenho mais consideração final nenhuma. A educação pode durar uma vida, mas eu acho que esse papo aqui, acho que a gente abordou todos os pontos mais importantes desse momento aflitivo que a gente está vivendo. Queria agradecer mais uma vez o convite, o espaço, um prazer conversar com vocês, conhecer vocês. Acho ótimo, estou à disposição, vou adorar se tiver mais oportunidade. Para mim é sempre muito rico ouvir as realidades diferentes, né? Tanto diferentes contextos socioeconômicos, diferentes abordagens de educação, diferentes estados. Então, para mim foi
Foi muito rico participar desse debate. Queria agradecer mesmo a todos vocês. Vai, Juju, agora. Eu também. Eu queria só agradecer o convite. Eu estava muito nervosa. Eu disse a Laura, fiz, meu Deus, eu nunca fiz isso. Eu sou tímida. Eu só não tenho vergonha para ensinar meus alunos. O resto, olha, eu me acabo. Mas foi maravilhoso, viu? Adorei conversar com vocês. Aprendi muito, né? Foi uma troca muito rica, né? E espero, né? Ver mais disso que você está fazendo, Laura, que é um trabalho muito bonito, viu? Bruna também, parabéns, viu? Vou seguir você, não lhe conhecia. Né? Obrigada, prazer. Robson também, prazer também. Muito obrigada, viu? Manda aí, Robson, você agora. Agradecer, né, a oportunidade para a gente discutir educação, uma coisa que eu lembro que assisti a um vídeo seu, Laura, lá. Eu nem lembro mais qual era, eu não lembro mais qual era o tema do vídeo. Eu só sei que eu estava assistindo lá, aí fui lá no comentário do YouTube, aí parece faltar educação, tal, não sei o quê. Aí depois lá vem Laura com DM no Twitter. Foi você ou não foi eu mesmo? Ou seja, eu tenho tentado provocar essa discussão. Eu acho que o PDT defende bastante a educação, mas eu não vejo muita discussão dos quadros, entendeu? Acho que a militância precisa discutir um pouco mais isso, né? Eu não sou filiado ao PDT, mas tenho admiração pelo projeto que foi apresentado na última eleição, né? E acredito muito em algumas coisas que ali foram desenhadas. Aí, então, eu acho assim que é preciso discutir um pouco mais isso, porque do contrário, a gente fica, e aí, qual é a proposta? Não sei o quê, aí se perde, entendeu? Esse é o momento de a gente discutir e fazer as ideias proliferarem aí. Então, se pega uma discussão como a que a Bruna faz, uma discussão muito relevante, né? Os vídeos que as pessoas que ela entrevista, poxa, aí você coloca uma pessoa dessa para discutir, né? Traz alguém também do quadro do PDT, um deputado como o Gilvan, do jeito que você conseguiu, a Juliana, né? E põe na discussão com professores que estão na linha de frente. Né? Se você conseguir fazer isso, Laura, acho que é um grande passo, né? Para que que a população discuta mais a educação. E para mim foi muito interessante ver a realidade que a Juliana vive aí, né? Assim, a gente tem um outro mundo, né? Aí em Recife, eu sou recifense, morei aí até os 35 anos, hoje aos 42 estou aqui morando em João Pessoa e fico me pego pensando, e não vou em Recife desde de março, não vou em Recife desde março, está aqui me escondendo. Então, assim, tem outras escolas, assim, como essa no Brasil, né? Aqui tem escola bilíngue, Recife tem, Rio também deve ter, e depois você chega numa escola que tem ali na comunidade de Timbó, lá em João Pessoa, que alaga toda vez que tem chuva, e esse pessoal vai estudar como, sabe? Até o material que eles possam receber, de repente, pode ser que tenha ido embora, né? Então, é difícil. A gente precisa discutir mais educação, para além dessa questão de pandemia, esse é um momento de discutir isso, a gente precisa discutir um pouco mais além. E estaria à disposição sempre que for necessário. Pois é, quando eu penso no projeto de Brizola, em construir, quando ele construiu, né, os primeiros CIEPs, quando eu acredito que até, eu não sei se Collor ainda, se ele, ou ele deu seguimento ainda a um pedaço a conclusão, talvez, desse projeto a nível nacional. Eu lembro que em 2000, em Maceió, eu não sei de quando é a construção, mas na entrada da cidade a gente passava por um CIEP, e que era dentro do campus da Universidade Federal. Então, a gente passava bem do lado dele, assim, era um complexo imenso, assim, era um monte de criança, era uma coisa linda ali, tipo, você via que tinha piscina, tinha aquela estrutura todinha do céu, era um negócio fenomenal. Eu nunca consegui entender, quer dizer, consegui entender, a gente consegue, né? Mas, assim,
compreender, na verdade, como é que desestruturaram tudo aquilo em nome de quê, sabe? Aqueles povos brigavam, na verdade, pulavam o muro que era para poder tentar estudar lá, de tão estruturado que era. Então, quando a gente pensa em educação pública, faz tão pouquinho tempo, né, que alguma coisa tentou se fazer pela população, pelas pessoas, né? E foi desconstruído isso, então isso me corta muito o coração. Essa live que você falou, Robson, eu acho que foi a da reindustrialização. Mas se vocês verem a live que Juliana Brizola teve aqui, a educação é um tema muito caro para a Juliana. E foi uma das perguntas que foi feita para ela nessa live. Foi uma live curtinha e tudo, mas foi muito proveitosa, assim, porque a visão dela, sabe, a gente tinha uma ideia já, mas a gente queria as palavras dela sobre aquilo ali. Então, eu recomendo muito que vocês possam ver, porque eu imagino, assim, Juliana podendo ou reimplantar, ou, se for o caso, reestruturar todo aquele projeto educacional que Brizola e Darcy desenharam ali, sabe? Para mim, lógico que para chegar no nível da escola que Juliana está hoje, a gente vai demorar um tempo, mas já seria um começo, né? Como Bruna também pontuou, a valorização, todo mundo fala nisso, a valorização do professor, a valorização do professor, mas ninguém de fato valoriza, ou não estrutura a carreira da forma que tem que estruturar, para que a pessoa se sinta tranquila, enfim, que possa desempenhar o seu papel de forma estruturada, né? Então, são tantas coisas, né, que tem aqui, como alguém falou aqui, é um conjunto de pequenas coisas que se transformam em algo maior, algo mais complexo. Mas é isso, eu acho que a gente começa assim, as mudanças assim, tanto ouvindo os diferentes, quanto contribuindo com um pouquinho que a gente faz aqui, assim, eu queria muito mais, e foi realmente o que aconteceu, ouvir vocês do que propriamente opinar, e é o que eu tenho feito muito aqui no canal, com a reindustrialização do Brasil mesmo. Era um tema que eu tenho pouquíssimo conhecimento, e Fausto, maravilhoso, aqui deu um show, ele tem um canal da reindustrialização do Brasil, é fantástico, cara, eu nem digo nada, Fausto ele tem um toque gourmet, assim, nas coisas, ele pega uma coisa simples, um caroço de feijão, e ele transforma numa coisa magnífica. Então, quando a gente falou sobre os empregos do futuro, a indústria do Brasil, como é que a gente deve direcionar, ou para onde vai ser direcionado nesse contexto pós-pandemia, ou seja, muita coisa a ser feita no Brasil, né? A gente não pode cruzar, por enquanto, os braços e deixar que chegue, sei lá, em que ponto para a gente tentar reverter. E aí, de novo, eu fico muito feliz com a presença de todos vocês aqui, com a contribuição de vocês. Então, para a turma boa que nos assistiu até agora, muitos beijos para vocês. Eu tenho certeza que vocês adoraram. Deixem comentários, mandem perguntas aí no chat. Tudo aí eu passo para a Juliana, e para a Robson, e para a Bruna. Outra coisa que eu queria pedir para vocês, e para você, Ju, é que esses sites que você falou, que, por exemplo, que a gente pode aproveitar aqui no Brasil, então você manda ali no grupo da gente os links e tudo, porque eu coloco aqui na descrição do vídeo, porque aí, de repente, se Robson quiser aproveitar, tiver como aproveitar, ou quem estiver nos assistindo quiser fazer uso dessas ferramentas aí tão ricas, né? Porque o professor tem muito disso, tem de ir lá, de pesquisar, de procurar, de levar para a turma dele, enfim, eu não sei, professor como é. Então, me manda que eu coloco na descrição aqui do vídeo para o pessoal poder aproveitar, tá joia? E aí, gente, quem não se inscreveu no canal ainda, se inscreve. Eu tenho que fazer essa parte do YouTube, tá? Senão o vídeo dá problema no final. Então, quem não se inscreveu ainda no canal, se inscreve, deixa o like, compartilha, tá joia? Faz tudo direitinho aí para não dar problema. E vamos trazer mais vezes aqui esse time aqui maravilhoso, viu? Gente, obrigado para vocês. Beijos, beijo, beijo, Robson. Prazer, Juliana, Bruna. Beijo, beijo, gente.